A paz do Senhor Jesus, queridos, eu sou o pastor Alaor Cunha e esse é o nosso Gotas de Conhecimento. Lembrando que nós estamos estudando sobre doutrinas bíblicas. Foi um tema que alguns irmãos escolheram para que nós abordássemos. Desde o início eu expliquei que não iríamos entrar de forma detalhada sobre as doutrinas bíblicas, mas eu iria apresentar aos irmãos algumas doutrinas bíblicas e trazer rapidamente uma breve explicação, um norte, um sentido sobre essa doutrina bíblica para aguçar em você a curiosidade para que você possa buscar, aprender e buscar mais conhecimento sobre esse assunto. Nós estamos falando sobre doutrinas bíblicas. No último vídeo nós falamos sobre a doutrina do pecado e hoje sobre a doutrina da Trindade, que subdivide-se em três doutrinas, né? Que é a doutrina do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Então, doutrina da Trindade é porque nós entendemos através da palavra de Deus que a Trindade divina é composta pelo Pai, Filho e Espírito Santo. Tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo são o nosso Senhor e Salvador. É o nosso Deus. Deus se subdivide em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. É um só Deus em três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Em nenhum momento a fé na Trindade ou a doutrina da Trindade nos separa do monoteísmo. Nós cremos e servimos a um único Deus, Criador de todas as coisas, poderoso, onisciente, onipresente, onipotente. Há um só Deus. A Trindade não são deuses. A Trindade é o nosso Deus que se subdivide em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. E a doutrina da Trindade vai trazer detalhamento sobre esse assunto e você vai encontrar várias referências, vários textos bíblicos que comprovam a Trindade divina, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, as três pessoas sendo o Deus que nós servimos. Amém? Vou citar algumas referências, os irmãos procuram aí. Joel capítulo 2 e o versículo de número 32, Zacarias capítulo 12 e o versículo de número 10, esse texto diz assim: e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem transpassaram, e o prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Temos, meus queridos, nessa passagem a clara evidência da separação do Pai e do Filho, mas ambos sendo Deus. É Deus falando com o profeta Zacarias, orientando, entregando uma palavra profética, referindo-se essa profecia ao Senhor Jesus Cristo. Ninguém subiria ao alto e sublime trono do Senhor e para tirar a vida do próprio Deus. Mas a palavra do Senhor está dizendo que sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e de súplicas, e olharão para mim a quem transpassaram. Ninguém transpassa a Deus, Deus Espírito, Deus poderoso. Ninguém transpassa a Deus no seu alto e sublime trono. É Deus fazendo menção dele próprio como o Filho na face da terra que foi transpassado no Gólgota. Então, é uma referência que comprova a existência do Pai, que está nos céus, do Espírito Santo de Deus e também do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o Filho. Você também vai ver referências em João 19:37, Juízes 15 e o versículo 14. Há várias teorias, há vários estudos que tentam afastar o homem de Deus, tentando comprovar com ciências, tentando comprovar com textos isolados da Bíblia, tirando do contexto a não existência do Espírito Santo ou do Senhor Jesus Cristo, colocando como cada um sendo pessoas diferentes, seres diferentes, e nós temos convicção, através do ensino da palavra de Deus,
que Deus é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo de Deus. Só para que você tenha aí alguns nomes, né, de algumas dessas teorias que tentam separar o homem de Deus, eu quero citar para você algumas dessas referências, algumas dessas teorias, né, que tentam afastar o homem de Deus. Mas antes, eu quero falar para você sobre a teoria do Deus Pai, né? A palavra do Senhor, ela é recheada de expressões ou de referências falando de Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Pai. A palavra do Senhor, bem no iniciozinho, lá em Gênesis capítulo 1, já faz referência ao nosso Deus Todo-Poderoso, que é Criador de todas as coisas. Antes dele não há e após ele não há outro. Ele é único, ele é poderoso. E a doutrina de Deus Pai, a doutrina que vai falar de Deus Pai, é dentro da palavra do Senhor, comprovando a existência desse Deus Todo-Poderoso que nós servimos, como Gênesis 1 e o versículo 1, João 17:3. Você vai ver isso em Marcos. Toda a Bíblia está recheada de Deus. A ciência teológica que estuda Deus, a teoria de Deus Pai, é conhecida por um nome bem diferente, que foi dado por Schaffer, né? Segundo ele, colocou-se o nome de teontologia, a doutrina de Deus, a doutrina de Deus Pai. Mas a ciência que estuda de uma forma geral as coisas divinas é a teologia, o estudo daquilo que é divino. Essa é a doutrina da Trindade e nós estamos dentro da doutrina da Trindade analisando em rápido a doutrina de Deus. Algumas teorias tentam desfocar a nossa atenção para a existência do nosso Deus. E algumas dessas teorias não desfocam, mas traz outros ensinamentos para provar que existem outros deuses e são estudos, teorias falsas, não são de Deus e não tem base bíblica. O que tem base bíblica é a teontologia, que é o estudo de Deus, e nós temos convicção da existência de um único Deus, dividido em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Algumas teorias inadequadas para você ter referência. O ateísmo, que tenta provar que Deus não existe. O agnosticismo, que é a negação do conhecimento ou de conhecer, tentando negar de alguma forma o Deus que nós servimos. O evolucionismo, o politeísmo, que é a adoração ou servir a vários deuses, acreditando que existem outros deuses, e nós acreditamos que existe apenas um Deus, que é o Deus que nós servimos. Também tem o enoteísmo, o materialismo, o panteísmo, o deísmo e também tem o monismo. São teorias que vão contra a palavra de Deus, mas nós cremos na teologia, no estudo das coisas de Deus, nós cremos na Trindade Divina, Pai, Filho e Espírito Santo. Essa, irmãos, foi um resumo rápido da doutrina da Trindade e uma pequena palhinha sobre a doutrina de Deus Pai, o Deus Todo-Poderoso, aquele que está no seu alto e sublime trono, aquele que deu seu próprio Filho, o Senhor Jesus Cristo, o Deus Filho, que é Deus na pessoa do Filho, que veio à terra e padeceu por nós, morrendo na cruz do Calvário. Depois esse Deus Filho, o Senhor Jesus, ressuscitou ao 3º dia, se ascendeu ao céu, mas antes de ir ele disse: eu vos deixarei o outro Consolador, Deus Espírito Santo. Então, de uma forma resumida, bem rápida, nós falamos hoje sobre a doutrina da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. 3 pessoas, porém, um só Deus. É Deus dividido em 3 pessoas. Procure estudar,
Procure mais sobre esse assunto. Esforça-te, invista em livros, invista em material. Quer uma indicação de livros? Me procure a mim, procure o pastor da sua igreja, procure o professor de teologia, procure um curso de teologia. É importante que eu e você buscamos conhecimento e assim cresçamos na graça e no conhecimento. Jamais se esqueça que há um só Deus, porém esse Deus é dividido em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe, que você tenha uma segunda-feira maravilhosa na presença de Deus. Fique na paz, meu querido.